escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam todos bem-vindos, paz e graça. Nós estamos fazendo uma grande revisão do livro do Apocalipse e hoje chegamos ao final do capítulo 14. Tenham todos um domingo abençoado, aos queridos irmãos da Igreja da Missão Integral e a todos aqueles que possam assistir este vídeo, essa aula, não é verdade? Hoje nós vamos tratar especificamente, terminando assim o capítulo 14, nós vamos ver o Cordeiro no Monte Sião, o retorno do Senhor Jesus, fechando assim mais um ciclo, não é isso? E vamos ver os 7 anúncios, as 7 vozes. Qual é a mensagem central do livro do Apocalipse? Nós temos estudado e temos visto, quanto mais a gente estuda, queridos, aqueles que são apaixonados por escatologia, pelas coisas do tempo do fim, percebem que quanto mais a gente estuda, mais interpretações nós encontramos sobre o livro. Então, assim, eu fiquei pensando essa semana e nós vamos continuar estudando o livro, sim. Mas vamos focar naquilo que é central e não nos detalhes, não é isso? Vamos focar no que é central no livro. É bíblico, sim, nós vamos estudar todo o conselho de Deus, isso é bíblico, não é? É edificante também, é consolador nós estudarmos o livro do Apocalipse e toda a palavra de Deus, mas nós vamos focar na mensagem principal. Ela é a mensagem principal e ela tem também 2 desdobramentos. Qual é a mensagem central? É que Jesus Cristo virá. Ele vai resgatar os crentes fiéis à sua igreja. Ele não nos deixará nessa terra de pecado. Ele prometeu que ele disse assim, eu vou, mas eu vou voltar. Vai animando os discípulos ali em João capítulo 14. Esperem que eu vou voltar. Estejam preparados. Então a mensagem central é o quê? Que nós nos preparemos, porque ele vai retornar. Que a gente entenda, queridos, que aqui nessa terra definitivamente não é a nossa pátria. Nós temos aqui uma moradia temporária e o tempo passa muito depressa. Lembremos das exortações do autor de Hebreus, que a nossa pátria está no céu, que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. E um peregrino, ele não tem residência fixa, ele peregrina, né? Então, queridos, vamos estar, todos os dias, quando a gente acorda, a lembrar sempre disso. Nós somos aqui peregrinos, nossa vida está totalmente nas mãos de Deus, Ele é soberano, inclusive, apesar dessa pandemia, que veio sobre justos e injustos, crentes e não crentes, e o Senhor está conosco, né? É diferente a maneira como o crente olha para o que está acontecendo no mundo, essa grande pandemia, assim, dessa magnitude, jamais vista, né? Em relação às outras pandemias. Mas o crente olha para esse cenário e ele se alegra nesse sentido, né? Se alegra e se entristece. Se alegra no sentido de que está se cumprindo realmente. Está se cumprindo toda a palavra de Deus. Essa pandemia, para a Igreja do Senhor Jesus, aí que vem a parte boa, a parte alegre. É uma oportunidade de que os crentes, aqueles que, desculpe a expressão, irmãos, aquele crente meia boca, aquele que não está levando a sério realmente o Evangelho, ele caia em si como caiu o filho pródigo. Uma mensagem para que todos nós que estávamos vivendo o Evangelho, aquela coisa de vai para a igreja, volta para casa, estuda a Bíblia, tudo, mas de nós recebermos, através dessa grande luta que tem sido essa pandemia, um avivamento particular para a nossa vida e para a vida da igreja. Então, queridos, é bíblico nós estudarmos todo o conselho de Deus. Ele vai voltar. O primeiro desdobramento dessa grande verdade do livro é que vai acontecer o grande dia do juízo final, o julgamento do grande trono branco. Nós sentimos diariamente uma indignação em ver a retirada dos nossos direitos
E aí vamos lembrar também dos cristãos dos primeiros séculos, né? Eles foram realmente mártires da igreja, onde todos os direitos deles eram tirados, né? Perdiam empregos, eles precisavam o quê? O que o Império Romano, o grande perseguidor da igreja nos primeiros séculos, queria? Ele instituiu o culto ao imperador, ele divinizou o humano falho, né? Tentou divinizar, e todas as pessoas, então, naquele contexto, teriam que adorar, inclusive os cristãos, que não fizeram isso. Por isso, por dizerem não, né, a essa abominação que seria adorar um outro ser humano, eles então foram jogados nas fogueiras, nas arenas, eram mortos por feras, eram pendurados para serem queimados. Muita coisa aconteceu, queridos, com nossos queridos irmãos. E se você for perceber a história da igreja, durante todo esse tempo, hoje mesmo, nós vimos perseguição acirrada, né, severa, em países ditatoriais, comunistas, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso da China comunista, como é o caso da Eritreia, da Somália, do Afeganistão e outros lugares onde é proibido o evangelho, né? Então, queridos, vai acontecer esse grande julgamento, sim. Vai acontecer o acerto de contas. Porque a nossa convivência aqui nesse mundo, ela é muito espinhosa, queridos. Ela é espinhosa porque nós somos um corpo estranho. Nós estamos daqui, mas não somos daqui. O verdadeiro crente, o crente fiel, aquele que ama Jesus sobre tudo e todos, ele vive nessa terra, mas ele não é daqui, ele não faz parte do sistema que o anticristo opera. Ele vai contra a cultura, contra a maré, e por isso então nós recebemos sim, né, as reprimendas, as perseguições, tanto aquelas diretas como aquelas veladas. Quando o crente olha para esse mundo e vê a relativização da verdade, né, a questão da desmoralização do próprio evangelho, as chacotas, a afronta à santidade de Deus diariamente. Então tudo isso tem que realmente ser julgado um dia. O Senhor Deus está esticando o seu elástico, né? E também um segundo desdobramento é que nós vamos estar nele. Nós vamos, queridos, a igreja fiel, ela vai ver o Senhor. Ela vai conhecer o Senhor pessoalmente. Porque Deus será tudo em todos. Você já imaginou conhecer o Senhor Jesus face a face? Nós vamos estar no novo céu e na nova terra, livre de todo o pecado, da presença do pecado e do poder do pecado. E o melhor da história, sem despedidas no final, porque esse estado será eterno. Nós nem conseguimos imaginar de tão maravilhoso e glorioso que será. Vendo uma revisão, um resumão grande, né, dos capítulos 12 ao 14, a gente viu o quê? O nascimento do filho varão. Estão lembrados no capítulo 12, né? Jesus morre na cruz aqui, então acontece essa guerra, né? Como nós conversamos já sobre isso. Nada acontece no reino espiritual que não tenha desdobramentos aqui no reino material. O nascimento do filho varão, Jesus morre na cruz e ressuscita. Enquanto isso está acontecendo uma batalha também nos céus. Miguel vence o dragão, o acusador. O diabo, ele é expulso do céu. O Espírito Santo desce, o Senhor ascende, toma posse no céu, é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Espírito Santo desce como ele prometeu. Então vemos assim a pregação do Evangelho. A perseguição, então, né? A igreja,
uma perseguição cruel. Se você puder comprar livros que falem mais sobre, né, como os cristãos dos primeiros séculos foram perseguidos, e na verdade, durante todos esses séculos, mas houveram assim focos na história da igreja, né, perseguições mais severas, com certeza. O aparecimento do anticristo, do falso profeta, escatológicos, as duas bestas, porque nós já vimos que o espírito do anticristo, do falso profeta, já atua nesse mundo, conforme nos fala João em sua primeira epístola. A grande tribulação, né? E infelizmente eu acredito, irmãos, né, que nós vamos estar, os crentes vão estar na terra ainda, nessa grande tribulação, mas serão tirados a certa altura, porque não iriam suportar, como o Senhor Jesus disse, né, que serão abreviados aqueles dias, porque nem os eleitos iriam aguentar tamanha tribulação que será. Nós vamos ver a queda da Babilônia, né, a segunda vinda do Senhor Jesus e os 7 anúncios que representam as 7 vozes. Nós vimos aqui que o primeiro aliado do dragão, né, este aqui simboliza, representa o dragão. Aliás, perdoe, esse aqui é o anticristo, que é o primeiro aliado do dragão. Tá? É a besta que emerge do mar, o anticristo. Tá? Nós vamos assim ver que o espírito do anticristo ele já está aqui presente, desde a primeira vinda do Senhor Jesus. E durante esses 2000 anos ele tem se manifestado realmente por meio de pessoas e dos sistemas que ele insufla, né? Ele influencia. Não pensem que decisões são decisões tomadas em todos os níveis de governo desse mundo, são decisões meramente humanas. Não. Tem a influência, né, maligna do anticristo, do espírito do anticristo que está já em vigência. Claro que sempre até onde Deus determinar, ele nunca passa disso, jamais. O objetivo dele, o que é? O objetivo do anticristo o espírito do anticristo, do diabo, né, através do espírito do anticristo, é destruir a igreja, é nos destruir, né, de forma velada ou direta. E também levar a maioria dos ímpios à condenação eterna, tentar cegar as pessoas. Representa esse anticristo, ele representa o poder político, o poder cultural. Vejam a cultura como está, né, acontecendo. É um ódio ao cristianismo. Nós temos visto ultimamente, queridos, ódio ao cristianismo, discurso anticristãos. Diretamente, eles já não simulam, já não camuflam, não. O discurso agora é direto, é um discurso anticristão, anti-religião, anti-Deus. São as apostasias que têm acontecido. Também o regente, né, de todo o dragão, aqui o anticristo é regente de todo o sistema político, econômico. Então as nações desse mundo são operadas por meio desse sistema do anticristo. É por isso que nós vemos assim esse mundo transbordando de sangue, de tanta violência, egoísmo, ganância, mortes, corrupção, traições. Esse é o cenário. O segundo aliado do dragão, o dragão já chamou o primeiro aliado dele, que foi o anticristo, e agora o segundo aliado dele. Veremos mais tarde a terceira aliada, que é a grande Babilônia. O segundo aliado do dragão, a besta que surge da terra, é o falso profeta. E o falso profeta, ele representa todas as falsas religiões. É a falsa religião, é o poder, representa o poder religioso. São os falsos obreiros, falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, né? Então, assim, a gente vê que se você for comparar o evangelho pregado pelos apóstolos, a sã doutrina, o evangelho pregado
pelos pais da igreja, o evangelho pregado após a reforma por Calvino, existia muita coisa errada, realmente, muita coisa. O evangelho pregado após a reforma, você vai ver, e o evangelho pregado nos dias de hoje, você vai ver uma diferença muito grande do evangelho genuíno. Existem invenções humanas, tradições humanas que foram enxertadas no evangelho, na palavra de Deus. O Senhor, ele fala assim de uma forma com uma advertência bem severa: aquele que acrescentar ou aquele que tirar alguma coisa das minhas palavras, eu também acrescentarei, né, os castigos no lago de fogo e enxofre para tais pessoas. E o que a gente tem visto hoje, especialmente, nem vou falar no passado, hoje, é uma falsa religião. Infelizmente, irmãos, se você for comparar, né, as pregações, a doutrina de agora, tipo aquela doutrina, a teologia da prosperidade, quanto mais você semeia no reino, mais você vai colher desse reino. Ou seja, o foco não tem sido a glória de Deus, o testemunho do Senhor Jesus, não tem sido uma vida santa, o foco tem sido bens materiais. Ou então, se você for olhar a confissão positiva, que é onde você deve declarar que você é sempre cabeça, nunca será cauda, então você realmente vai falar, né, só palavras positivas, assertivas, e essas palavras, elas vão ter o poder de gerar vida, de gerar transformação, de gerar um milagre na sua vida. Queridos, não é isso que a palavra de Deus ensina. Porque se fosse assim, o que dizer dos cristãos dos primeiros séculos? O que dizer do apóstolo Paulo, que morreu pobre numa masmorra, decapitado? O que dizer dos outros apóstolos? O que dizer de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, que foi martirizado, sendo apedrejado? Esses homens, está acontecendo algum problema. Ou esses homens eram falsos cristãos, ou esse evangelho é um falso evangelho que está sendo vendido para o povo. É o evangelho que está comprando o povo. E a palavra de Deus diz: de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. E o Senhor Jesus falou isso num tom, eu acredito que bem solene: examinai as escrituras, porque elas é que vão testificar de mim. Você não verá nas escrituras o Senhor Jesus agindo desta forma. De forma nenhuma, queridos. Estudem a palavra e vocês verão que o segundo aliado do dragão está em curso desde o nascimento do Senhor Jesus. A falsa religião parece, mas não é. Eles falam da palavra de Deus, eles citam a Bíblia, eles leem a Bíblia, e até praticam algumas coisas para confundir você, para nos confundir. Mas se você for olhar bem de perto as doutrinas tronco, você vai ver que não é a sã doutrina. É uma falsa doutrina, uma heresia. Então aqui nós vemos o trio do mal, né? Falta ainda a grande Babilônia, que é o quarteto do mal. Aqui nós temos o dragão, a serpente, né? O diabo, Satanás. Aqui nós vemos a besta que emergiu da água, que é o anticristo. Aqui nós temos a besta que surgiu da terra, que é o falso profeta, né? Representa o poder religioso. E ela vai, esse falso profeta escatológico, ele vai encantar a humanidade na grande tribulação, porque ele vai fazer até cair fogo do céu.
Queridos, Deus dividiu a história da raça humana em dois momentos após Cristo, tá? Vamos olhar agora para o Novo Testamento, tá bom? Então, uma semana, vamos lembrar do profeta Daniel, né, que fala sobre uma semana de anos, não é isso? Então, uma semana de anos, nós temos 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Vamos nos localizar na história. Nós estamos vivendo esses 3 anos e meio iniciais, ou seja, 2020 anos. E o que tem acontecido em todo esse período? O nascimento do Senhor Jesus, né? Até antes da volta, do retorno do Senhor Jesus a este mundo, tá ok? Entre a primeira e a segunda vinda. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho foi uma ordem que o Senhor Jesus deixou antes de ascender. Ele disse para os discípulos, para aquele grupo que estava ali com ele, na Galileia, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Começando em Jerusalém, vocês vão por Samaria, toda a Judéia, né? E até os confins da terra. Essa pregação do Evangelho, como a gente tem visto repetidas vezes, tem sido, em alguns períodos da história, nesses 2020 anos, com perseguições, não é isso? Há momentos de um alívio, mas, via de regra, a pregação do evangelho tem sido acompanhada de perseguições, quer sejam aquelas perseguições veladas, né? Quer sejam perseguições explícitas. Então, esse é o momento, esses 3 anos e meio iniciais, tem sido um longo período de anos, são 2020 anos até hoje. E o que vai acontecer nos 3 anos e meio finais da história da raça humana? O que vai acontecer? Vem a apostasia, né? A apostasia é a negação de Deus, é negar tudo que se relaciona com Deus, com Cristo. É um período da história terrível, onde nós já estamos, na verdade, nós já estamos vivendo em épocas de muita apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Você pode até estar dentro de uma igreja, pode ser que nós estejamos dentro de uma igreja cumprindo certos rituais, mas nós já não temos relacionamento com a palavra de Deus e muito menos com o próprio Deus. E nós estamos ali, é certo que as pessoas não conseguem permanecer, é muito difícil as pessoas permanecerem do palco muito tempo, porque o apóstata, ele vai verbalizar, né? Ele vai ser uma pessoa anti-Deus, então ele vai verbalizar. Nós vemos esse período aqui também, quando acontecer a apostasia mais pungente, o aparecimento do anticristo, tá? Nesses 3 anos e meio finais aqui. Ele vai ser uma proposta, porque ele vai encontrar um mundo caótico, um mundo em caos, caos moral, caos econômico, caos social, caos espiritual. Então ele será aquele salvador, ele se propõe a ser um salvador, como ele sempre imitou. O inimigo sempre imitou a Deus e a Jesus. Não é isso? A gente vê claramente isso nas Escrituras. Então aparecerá o anticristo, e no início ele vai prometer essa paz, como nós vimos aqui em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de repente. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam conta da mulher grávida, e de forma alguma escaparão. Então, queridos, nós vemos aqui que
o anticristo vai encontrar, né? Vai encontrar esse ambiente, ele vai propor essa aparente paz. Então o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, alerta a igreja de que vai surgir alguém bem proeminente, desculpe, que vai tentar enganar as nações. Depois nós vamos ter o julgamento do trono branco, o juízo final, que vai se desdobrar em dois eventos. Os ímpios, os ímpios, aqui sim, desculpem, a grande tribulação, depois disso, né? A ressurreição, tanto dos ímpios quanto dos salvos, e o arrebatamento da igreja. Depois disso, queridos, o julgamento assim, do trono branco, nós temos esses dois desdobramentos. Os ímpios vão receber a condenação eterna pelos atos de maldade que eles viveram durante toda a sua vida. Foi uma vida entregue a si mesmos, uma vida egoísta, uma vida não só egoísta, mas que uma vida que causou muito danos a outros seres humanos. E a condenação eterna. E o fim disso tudo será no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, acompanhados de quem? Que já estarão lá o dragão, que é o diabo, o falso profeta, já estarão aqui no lago de fogo e enxofre. O outro desdobramento em relação aos justos, aos crentes fiéis, aqueles que amaram o Senhor de forma genuína. Esses justos receberão os seus galardões. Então, nós vemos assim, lembramos, queridos, de todos os mártires que a igreja já teve. E, com certeza, é necessário a justiça. Deus é o Senhor da justiça. Ele é o Deus de amor, mas é um Deus da justiça. Então, muitos entregaram a vida pelo Evangelho, amaram o Senhor sobre tudo e sobre todos, e receberão os galardões. Haverá uma gradação de galardões, com certeza. E, após isso, a inauguração dos novos céus e nova terra. Nós vamos entrar assim num estado eterno. Amém. Onde veremos o Senhor, onde estaremos livres do poder e da presença do pecado. Sobre a apostasia que virá, eu quero enfatizar essa parte aqui, queridos, porque ela virá antes de ser revelado o anticristo. Vamos fazer a leitura do mundo no qual nós estamos vivendo. Nós precisamos estar alertas. O Senhor Jesus falou algumas vezes: vigiai e orai. Vigiai, né? Porque vocês não sabem, o apóstolo Paulo alerta. Quando será? O Senhor virá como um ladrão de noite. Então, nós, como cristãos, e tendo a palavra de Deus, com a liberdade que nós temos no mundo ocidental, nós vamos comparando cada época que se passa, e especialmente agora, essa geração em que nós estamos inseridos nela, vivendo essa geração. E o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, antes daquele dia, desse dia da volta do Senhor, virá o que? A apostasia, que é o abandono da fé. Mas não é só o abandono. Se abandona a fé, começa a se falar contra a fé. Há uma apologia ao ceticismo, uma apologia contra Deus. Na verdade, aqui são filosofias anti-Deus, anti-Cristo. Essa é a apostasia. E então será revelado, aí sim será revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe, aqui o homem da iniquidade, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus
ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Na interpretação dos nossos queridos irmãos dispensacionalistas, eles creem que o templo em Jerusalém será o terceiro templo, será construído, reconstruído, e que, como eles fazem a interpretação do Apocalipse majoritariamente de forma literal, eles acreditam que este santuário de Deus seja de fato um trono onde o Senhor Jesus ali se sentará. Nós precisamos lembrar que quem é o santuário de Deus, né? A partir da vinda do Senhor Jesus? A igreja. A igreja é o santuário de Deus. Desde a descida do Espírito Santo, cada crente é o santuário de Deus. Nós somos a igreja ambulante. Nós somos o santuário de Deus. Nós vamos a um templo, a um edifício construído com pedras, enfim, físico, mas na verdade, o santuário de Deus é cada crente, somos nós, cada crente, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então tem uma pergunta: qual seria a última barreira para o anticristo aparecer? Né? Tem uma barreira que vai impedir. Nós acreditamos que seja a proclamação do Evangelho. O Evangelho, enquanto não for pregado ao último eleito, ao último escolhido, ao último crente, nós acreditamos que o Senhor Jesus não retornará. Depois da pregação do mundo inteiro, então, virá o fim. No Apocalipse 14, a gente, como falou no início, vai dar ênfase ao Cordeiro, ou seja, a volta do Senhor Jesus no Monte Sião. Né? Sempre lembrando, queridos, que nós optamos por fazer a interpretação do Apocalipse de forma simbólica, não é? Não literal, simbólica. E vamos ver os 7 anúncios para os vencedores da besta, ou seja, as 7 vozes para aqueles que venceram a besta. O primeiro anúncio diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, isso é o retorno, é a segunda volta do Senhor Jesus, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Entoava um novo cântico diante do trono. Nós vamos aprender a igreja triunfante, a igreja que vai voltar com o Senhor Jesus, vai ser arrebatada e retornará. Essa é a igreja triunfante. Nós vamos aprender um novo cântico diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não... Vejam bem, esses 144.000 aqui significa a totalidade do povo de Deus. Vocês lembram dos 144.000, né? Judeus. Mas depois João vê o quê? Depois de 144.000, ele vê uma grande multidão que não se podia mais contar. E como o livro é simbólico, no retorno do Senhor Jesus, ele se refere aqui a esse número redondo, 144.000, que nós podemos interpretar também como 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos, ou seja, 12 em relação à igreja do Antigo Testamento e 12 apóstolos em relação à igreja do Novo Testamento. Né? Então, nós temos aí 144, um número redondo, fechado, mas que não significa que só 144.000 serão salvos. Realmente não tem a menor condição de ser literal. Então, nós vamos entoar um novo cântico. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui, castos, dá uma impressão de que são aquelas pessoas, né, que se fizeram eunucos nessa vida, que ficaram solteiras, enfim, mas veja bem, a palavra de Deus, a Escritura não contraria a Escritura. Em nenhum momento na palavra de Deus você vê objeção ao casamento, pelo contrário. O Senhor Deus olhou para Adão e disse: eu vou fazer
uma auxiliadora, alguém que esteja com ele. Então o casamento é uma instituição divina. Então esses castos aqui não significa a solteirice de forma alguma, né? Ou então uma santidade assim, mas sempre na perspectiva de alguém solteiro. Não significa isso, queridos. Acreditamos que os castos aqui diz respeito a toda a Igreja de Cristo, a santificação, tá? A palavra de Deus, ela não pode se contrariar, tá ok? E diz assim: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa mentira aqui também podemos interpretar como heresias, não se achou heresias na sua boca, distorção da verdade na sua boca. O segundo anúncio é a pregação do Evangelho eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui reforçando mais uma vez, queridos, nós não podemos interpretar todo o Apocalipse de forma literal, não podemos. Porque senão vai acontecer o quê? Contradição, e a Bíblia não se contraria. A palavra de Deus é inerrante, ela é autoritativa, ela não se contraria, pode haver problemas de tradução. Então, assim, eu pergunto aos irmãos: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo evangelho, né, para pregar. Os anjos pregam as boas novas? Não, essa missão não foi dada aos anjos. Essa missão foi dada à igreja. Então, aqui é uma forma simbólica de dizer que a proclamação do evangelho, ela está sendo estendida, o evangelho está sendo ofertado às pessoas, que ainda há tempo, que ainda há hora do arrependimento e da mudança de vida chegar. O terceiro anúncio foi a queda da Babilônia, da grande Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo, nesse caso aqui é terceiro anúncio, né? Terceira voz, terceiro anúncio, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Então, quem será essa Babilônia? Aqui ele fala de uma forma bem resumida, porque depois ele parte para o quarto anúncio. Mas o Apocalipse, vocês podem ver nessa forma recapitulativa que ele tem, nessa forma cíclica, que às vezes ele se antecipa, às vezes ele antecipa os eventos, como aqui. Ele não vai discorrer sobre quem é essa grande Babilônia aqui, ele não vai detalhar, mas ele já deu um flash, uma antecipação do que seria essa grande Babilônia. Essa grande Babilônia, irmãos, ela é o terceiro aliado do dragão, né? Ele tem 3 aliados, nós já vimos. O dragão tem o anticristo como aliado, o falso profeta escatológicos e a grande Babilônia. Ela vai cair. Quem é essa Babilônia? A Babilônia aqui é o mundo com todas as faces do seu prazer. É tudo aquilo que traz prazer, sedução, entretenimento, é tudo aquilo que nos desvia o olhar de Deus e dos seus caminhos. São os prazeres que alimentam os seres humanos, os desejos humanos, tudo aquilo que a carne busca, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a própria soberba da vida. Veremos com mais detalhes daqui a pouco nos próximos capítulos. O quarto anúncio: juízo dos adoradores da besta. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, ou seja, a quarta voz, o quarto anúncio, dizendo em grande voz:
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós vemos aqui, queridos, a palavra de Deus se cumprindo. O Senhor Deus, na sua imensa paciência, longanimidade, estendendo ao máximo o seu elástico, né? Mas nós vimos assim que tudo que o homem planta, ele vai colher. Se o homem semeou, se as pessoas semearam a vida inteira para a sua própria carne, para o seu prazer, os prazeres da carne, eles vão colher, infelizmente, os frutos da sua escolha, que foi egoísta. Esse vinho aqui, veja bem, e também esse beberá do vinho da cólera de Deus, da ira de Deus. Eu vejo muitas pessoas, especialmente as pessoas que não estudam a Bíblia, não leem com mais calma, né? Observando mais as Escrituras, dizendo que Deus não se ira, que no final das contas Ele vai abrir a porteira e todos serão salvos. Mas não é bem assim, queridos, eles estão redondamente enganados. Aqui nós lemos que essa turma aqui, né? Eles vão beber do vinho do cálice da cólera de Deus. Outra coisa, e esse vinho vai ser preparado sem mistura. Por quê? Porque o vinho, né, ele era pisado pelas pessoas nessa altura, no lagar, né, um vasilhame muito grande, e ali os homens pisavam. E esse vinho que saía, vinho puro, era um vinho extremamente forte, de sabor não tão agradável. Então, o que eles faziam? Eles misturavam esse vinho extremamente forte com água, para que ele pudesse ter um sabor, mais suave, palatável, né? Um sabor gostoso realmente. Mas esse aqui vai ser aquele vinho sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Aqui se refere ao lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, assim, não foi preparado originalmente para o ser humano. Mas os homens, ao rejeitarem a oferta do Evangelho, ao rejeitarem a salvação por meio de Jesus Cristo, de forma substitutiva ali naquela cruz, eles estão automaticamente fazendo a opção deles para seguir os passos do inimigo de Deus. Eles vão beber, serão atormentados diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe, vejam bem, pela eternidade afora, pelos séculos dos séculos. Eles não têm descanso algum. Não vai ter pausa, não vai ter um tempo, não vai ter uma parada. Eles não terão descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Como nós já falamos, todos nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra. E já passaram aqui bilhões e bilhões de pessoas. Todo ser humano que já pisou nessa Terra e que está aqui agora, nós temos uma marca invisível, claro. Mas todos nós já estamos marcados. Não existe aquela posição neutra em que eu vou decidir, eu estou no meio tempo, eu não sou nem frio e nem quente, eu sou morno. Olha o que o Senhor Jesus falou, você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não existe esse estado, né?
Então, assim, nós precisamos tomar decisões, e decisões acompanhadas de uma vida coerente com a decisão que nós tomamos. Então, queridos, aqui atualmente nós vemos a ira de Deus sendo misturada com a graça. Vemos atualmente a ira de Deus sendo misturada com a sua misericórdia. Nós vemos assim os juízos parciais de Deus, como por exemplo esta pandemia do Covid-19. É um juízo parcial de Deus. Eu fico pensando assim, e se essa pandemia não cessasse? E se essa pandemia desse, pelo contrário, e se viessem outras pandemias juntamente com essa? E se viessem acompanhadas também da revolta da natureza? Terremotos, maremotos, guerras, né? Tsunamis, enfim, a natureza se revoltando e os homens cada vez mais violentos com guerras. Imaginem, isso assim seria, quer dizer, sem alívio. É assim que será, e bem pior, é inimaginável o que acontecerá na grande tribulação, quando a terra terá o governo do anticristo. Nós vemos piadas, né, hoje, muitas chacotas e piadas acerca do inferno. Essas pessoas não sabem realmente o que dizem. Mas nós glorificamos a Deus, porque Ele fala que aqui está e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena, sem dúvida alguma, trocar esses breves anos que temos aqui nessa terra por uma eternidade afora, ao lado de Deus. O quinto anúncio diz respeito à recompensa eterna dos crentes em Cristo Jesus. Então, ele falou assim, né, em Apocalipse 14, 13 a 14, João diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então aqui a gente vê, né, a bem-aventurança citada aqui por João, daqueles que morrem em Cristo, morrem no Senhor, porque eles vão descansar e descansam mesmo das suas fadigas. Porque, queridos, a vida realmente ela é uma fadiga. Tá? Nós estamos indo contra a maré, nós somos assim estranhos no ninho. Nós estamos aqui na terra com uma missão, a proclamação do Evangelho. Que através da nossa vida, com ou sem palavras, a glória de Deus, as pessoas possam ver que existe um Deus. Então aqui a morte dos seus eleitos, daqueles que morrem em Cristo, é um descanso eterno. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então, queridos, nós sabemos aqui que essa foice significa o quê? Colheita. Então, nós vemos aqui que o Senhor, Ele vai retirar da terra os seus escolhidos, a igreja dele, a igreja triunfante, militante, né? E se tornará em igreja triunfante. Ele não destruirá o justo com o ímpio. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Quando o anjo do Senhor retirou dali Ló e sua família. Vocês lembram do dilúvio, onde o Senhor retirou dali, impediu que morresse nas águas do dilúvio Noé e sua família? Então assim será. Será nos dias em que acontecerá o juízo eterno de Deus. O Senhor vai nos tirar e vai nos dar recompensa eterna, queridos. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena. Lembrem sempre que nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. Nós não temos aqui residência fixa.
O sexto anúncio será o arrebatamento da igreja. Aqui foi a recompensa eterna dos crentes em Cristo Jesus, ou seja, o descanso eterno. Esse descanso aqui não significa que no estado eterno nós vamos ficar em cima das nuvens, de maneira alguma. Há muitos estudos sobre isso aqui, em que nessa terra restaurada nós teremos o que reis e sacerdotes do Senhor. A gente nem pode imaginar o que seja isso. O sexto anúncio, o arrebatamento da igreja. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Nós vemos aqui então, queridos, a profecia de Joel sendo cumprida, né, nos dias em Apocalipse, sendo cumprida quando a igreja for arrebatada. Em Joel 3,13 diz assim, diz que a colheita está madura, né? João fala o mesmo aqui. Então a foice é um instrumento de colheita. Aqui nós seremos ceifados, né? E Joel aqui, Joel 3, a partir do versículo 13, ele fala também sobre uma colheita. Olhei, diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz. Aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. O sétimo anúncio, o sexto se refere à retirada dos salvos da terra, o sétimo se refere à condenação eterna dos ímpios. Saiu então do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz. Aqui já é o sétimo anúncio, a sétima voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, queridos, lagar da cólera de Deus é quando nós chegarmos, o mundo chegar ao limite máximo de iniquidade, de pecaminosidade. Quando o mundo chegar nesse limite, então essa é a hora. O Senhor Deus agora ele está dando livre, né? As pessoas têm liberdade, fazem das suas vidas o que quiserem, o que querem fazer, e fazem. A esmagadora maioria tem virado as costas para Deus, vivido uma vida extremamente egoísta, prejudicando outras pessoas e sendo prejudicadas elas mesmas. Mas esse dia vai chegar. Você lembra daquele pessoal que estava debaixo do altar? Eles reivindicavam: até quando, Senhor? Até quando tu não vingarás o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Então, assim, esse é o dia da vingança do nosso Deus. Nós precisamos, a igreja, alerta, estar preparada. Nós precisamos, queridos, nos preparar cada novo dia. A cada dia, quando você acorda pela manhã, no seu devocional diário, na sua leitura bíblica diária, para fortalecer a sua alma, a sua vida, a sua fé, a sua convicção em Cristo Jesus. Então, assim, nós temos a misericórdia de Deus atualmente, a ira dele. Nós estamos vendo essa pandemia. Isso é um juízo parcial de Deus, mas ainda, eu creio, misturado com a misericórdia do Senhor. Mas virá um tempo em que nós não teremos mais a misericórdia do Senhor, apenas a sua grande cólera, grande lagar da cólera de Deus. O Senhor nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, a sua igreja aqui na terra,
E que o Senhor nos abençoe, nos ajude a ver e rever nossos caminhos, nos dê direção, nos ajude a fazermos uma autoanálise, um autoexame, sempre, sempre, todos os dias. Possamos assim, dessa forma, agradar ao nosso Deus e entrarmos pelos portais da eternidade, onde nós estaremos com o Senhor Jesus, né? Onde Deus será tudo em todos, para sempre. Deus abençoe o seu domingo, queridos, e até a próxima semana, se Deus assim permitir. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender.